No Japão antigo, acreditavam que hordas de fantasmas famintos possuíam viajantes em trilhas das montanhas. Os ataques eram fulminantes, causando nas vítimas uma sensação voraz de fome, fadiga e morte. No Japão de hoje em dia, continuam acreditando que legiões de fantasmas famintos ainda ataquem aqueles que caminham pelas montanhas. Cupincha, Sujaia, eu sou o Rusmea do Curionautas.com.br e hoje compartilho com vocês um pouco sobre os deuses mortos de fome. Se por acaso vocês estiverem caminhando por trilhas nas montanhas japonesas e de repente sentirem uma fome descomunal, fraqueza nos membros, junto de uma fadiga tremenda, isso pode ser o ataque de Hidarugami. Segue a adaptação. Cupinchas, Hidarugami seria uma legião de espíritos formada por aqueles que morreram de fome vagando pelas montanhas japonesas. No Japão, acreditam que se alguém tenha morrido sozinho, sem nada para marcar o local de sua tumba, ou sem qualquer cerimônia fúnebre, o espírito dessa pessoa não conseguiria alcançar a terra da suprema felicidade, o paraíso celestial, nem muito menos ter paz. E pior ainda, em meio à sua perturbação, fome e desespero, tal espírito, ou neste caso, verdadeiras hordas de fantasmas, se aproximam dos vivos para dividir a sua agonia e assim tentar conseguir algum alívio. O Hidarugami ocorre quase que exclusivamente em trilhas e passagem nas montanhas. Ainda que exista um que outro relato sobre a condição ter ocorrido em zonas urbanas. Turistas, peregrinos e viajantes, na presença do Udaru, ou Hidarugami, são subitamente tomados de fome aguda, fadiga e dormência nos membros. O sentimento é de uma fome real, ainda que a vítima tenha acabado de se alimentar. Às vezes, é como se a condição atacasse preferencialmente quem está de barriga cheia. Sob ataque, a vítima fica incapaz de se mover e dizem que muitas vezes entra em colapso, convulsionando, desmaiando e entrando em coma. Acreditam que o ataque de Hidarugami é uma forma de possessão. Em outras palavras, segundo a crença, o Hidaru entra no corpo da vítima, provocando os estranhos efeitos. E se não forem tomadas medidas enérgicas, como dar algo para a pessoa comer, ou levá-la para um hospital, essa condição pode causar a morte. Vejam só que coisa estranha, cupinchas. Morte por inanição. Morrer de fome em um corpo saudável e de barriga cheia. Claro, né, cupinchas? Como não podia deixar de ser, aqueles que morrem, segundo a crença, passam a fazer parte dessa legião miserável de fantasmas. Dessa forma, as legiões de Hidarugami lentamente vão ampliando seu tamanho e poder, acabando por conter, através dos anos, décadas, séculos, de centenas a milhares de almas cativas. Em algumas províncias do Japão, o Hidarugami é visto como uma espécie de maldição, que atinge as pessoas que desperdiçam comida. Algo impensável no Japão antigo, e no Japão das guerras, uma nação que passou por grandes períodos de fome, mas que hoje em dia desperdiçam comida muito além da conta. É relativamente comum no Japão alguém entrar em uma loja de conveniência, aberta às 24 horas do dia, pegar alguma marmita, um sanduíche, bolinho de arroz, sair da loja e comer ali em frente. Muitas vezes, a pessoa não come tudo,
e joga na lata de lixo boa parte daquele alimento. Para muita gente, isso é um pecado. Mottainai. Desperdício. Dentro dessa crença, pessoas que desperdiçam comida são potenciais alvos do ataque de Hidarugami. Para repelir o ataque de Udaru, do Hidarugami, é curiosamente muito fácil. Quando sob ataque, basta comer um bocado de qualquer alimento básico, como arroz cozido ou qualquer tipo de grão. Aqueles que se sentiram atacados e comeram apenas um bocadinho de arroz cozido relataram que os sintomas sumiram tão rápido quanto apareceram. É por essa razão que, mesmo hoje em dia, recomendam a qualquer um que adentre as montanhas japonesas a que leve um pouco de comida, uma marmita, um bolinho de arroz. Que, aliás, dentro desse contexto, existe ainda mais uma importante técnica de sobrevivência aplicável e aplicada por muitos em todo o mundo. Não comer toda a comida, cupinchas, mas sim sempre deixar nem que seja um bocadinho para alguma emergência. Isso mesmo, cupinchas. Não se sabe em que momento o Hidarugami ataca. E para se perder em uma floresta, em qualquer lugar do mundo, não é difícil. Guardar um bocadinho de comida, um pedacinho de chocolate ou qualquer quantidade de alimento para comer em caso de emergência pode ser a linha divisória entre a vida e a morte. Só para constar, cupinchas, outros nomes dessa estranha condição, conforme a província do Japão, são Darashi, Daru, Dari e também é amplamente conhecido como Udaru. A palavra Hidaru, de Hidarugami, geralmente é escrita com o silabário katakana, ou hiragana, não contendo, portanto, um significado na letra. Enquanto que Gami, ou Kami, sim, este é escrito com kanji de Deus. Pela pronúncia, acredita-se que Hidaru venha de Hidarui, uma das palavras para fome, utilizada com mais frequência na província de Gifu. Como disse antes, Hidarugami possui a partícula Kami, de Deus, mas de fato não se trata de uma divindade. Acontece que devido à crença no seu imenso poder de possessão, essa entidade, ou legião de fantasmas famintos, passou a ser classificada como um deus, ainda que seja formada por Reikon, espíritos de humanos. Só para constar também, cupinchas, essas vozes que vocês estão ouvindo são de um trecho do anime de Gegege no Kitaro, um anime que trata de fantasmas e monstros do folclore japonês. Darui, Himoji, Hidarui. Darui, cansaço. Himoji, estar morrendo de fome. Hidarui, faminto. Hidarugami desafia a classificação simples e mostra a natureza complicada do folclore japonês. Afinal de contas, o que é exatamente um yokai? Comumente traduzido para o português como duende, demônio ou monstro. Viram só? Qual é a sua composição? Já que yokais são sólidos e não etéreos como fumaça. Ainda que no folclore existam alguns que conseguem ficar intangíveis. O Yurei, o fantasma tradicional japonês, também é classificado como um yokai, um monstro, um duende. Essas questões, cupinchas, aparentemente básicas, não têm respostas precisas. Quase todo mundo tem suas próprias ideias, e elas raramente concordam umas com as outras. Justamente porque o folclore não é uma ciência. Para complicar ainda mais, cupinchas, existe um imenso abismo chamado idioma, separando nossas culturas. Quando adaptamos do japonês ao português, nós traduzimos o mais próximo e o mais fiel possível. Mas a tradução
possui limitações intransponíveis. Isso se deve à complexidade de uma cultura que se desenvolveu totalmente distanciada de valores ocidentais. É por isso que eu chamo os meus vídeos de adaptações, para não dizer traduções. Segue tradução. Não. Segue adaptação. Fica melhor. Voltando à tentativa de classificação do Hidarugami, eles seriam fantasmas, monstros ou seriam deuses, afinal de contas? Para começar, os fantasmas japoneses são chamados de Yurei e são colocados dentro da categoria de duendes, de monstros, os yokais. Por incrível que pareça. Devido a que Hidarugami entra no corpo da vítima na forma de possessão, eles são considerados um tipo de tsukimono, ou traduzindo aproximadamente, uma coisa que causa possessão. Enquanto que a maioria dos tsukimono são espíritos de animais, segundo a crença, qualquer entidade capaz de possuir alguém ou alguma coisa pode ser enquadrado nessa categoria. O Hidarugami, sem dúvida nenhuma, é uma legião de fantasmas, e muitas vezes são referidos como Akuryo, maus espíritos, ou Onryo, espíritos rancorosos. Isso se deve a que Hidarugami forma um grupo, e de forma muito ativa faz novos membros. Devido a que possuem uma localização própria, como que obrigados a agir em um local determinado, nas trilhas das montanhas, eles também são um tipo de Jibakurei, espíritos presos a um lugar. Ao mesmo tempo que o Hidarugami também é um Muen Botoke, ou seja, os mortos não venerados, aqueles que morrem sem um enterro digno, ou qualquer cerimônia fúnebre. Em poucas palavras, Hidarugami seria uma legião de fantasmas perturbados e rancorosos. Olha, começou a chover cupinchas. Tem gente no Japão que diz que o Hidarugami não é tão forte assim, que eles seriam, na verdade, espíritos fracos, e, por conseguinte, podem ser banidos do nosso mundo através de cerimônias simples, dedicadas aos mortos que não tiveram sepultura. Assim que rituais especiais muitas vezes são realizados durante o Festival de Obon, o Festival dos Mortos, celebrado todos os anos no mês de agosto. Alguns desses rituais são para o Muen Botoke, em uma tentativa de fazer com que seus espíritos façam a passagem e encontrem a luz. O Hidarugami é associado com o Gaki, o Pretá, um tipo de demônio faminto da mitologia chinesa e budista tibetana. Essa associação é vaga, apenas tendo em comum a obsessão pela fome. A essência do Gaki provém daqueles que, pelos pecados da gula, foram condenados a renascer como criaturas sujas, com uma fome voraz, principalmente por coisas nojentas, como cadáveres em decomposição ou fezes. O Gaki não é nativo do folclore japonês, apenas que em algum momento, após a sua importação da China, foi feita uma ligação entre Gaki e o Hidarugami. Como todo folclore popular, o Hidarugami possui versões e associações regionais. Na província de Wakayama, na antiga rota de peregrinação de Kumano-Kodou, dizem que existe um buraco profundo chamado de Gaki-ana, ou o buraco de Gaki. A localização exata desse poço é incerta. Geralmente, esse lugar é encontrado por acaso. Seja onde estiver, dizem que quem olhar para o buraco de Gaki estaria chamando o Hidarugami, e naturalmente é atacado pela condição. Na província de Shiga, a possessão por Hidarugami é muito mais terrível. A barriga da pessoa possuída de repente murcha a olhos vistos, como a de alguém esfomeado, e a vítima implora por uma tigela de arroz.
Se nesse momento alguém responder que tinha comida, mas que já comeu, o possuído ataca com uma fúria extrema, rasgando o estômago dessa pessoa em busca de grãos de arroz não digeridos para comer. Ai, pra luz! Na província de Mie, acreditam que o Hidarugami não ataca só os humanos, mas também o gado que anda pelas trilhas de montanhas. Em Kochi, Nagasaki e na província de Kagoshima, existem pequenos santuários ao longo das estradas de montanha e passagens, consagrados a Shibaori-sama. Quem fizer uma pequena oferenda a esses mini-santuários, mesmo que seja algo simbólico, como apenas alguns galhos, esse deus concede em troca a proteção contra Hidarugami. Figura em antigos escritos e registros de peregrinações muitas histórias do Hidarugami. Em um caso de 1736, um homem chamado Senkichi foi encontrado inconsciente e quase morto em uma trilha de montanha. Incapaz até mesmo de falar, ele foi carregado em uma carroça e levado de volta para a cidade, onde foi alimentado e se recuperou. E ele relatou que havia sido atacado por Hidarugami. Uma outra história conta que um comerciante saiu de Noborio em direção a Onohara. Apenas algumas horas depois de ter almoçado, ele se sentiu faminto e exausto, tendo de se arrastar a um templo próximo onde se salvou. Mapas de viagens do século XIX continham alertas para os perigos de ir para as montanhas sem levar alguns bolinhos de arroz por proteção. A seguinte lenda é diferente, pois não se trata de uma legião de fantasmas, mas sim da condição de Hidaru sendo provocada por um santo do budismo. Há muito e muito tempo, havia uma trilha íngreme chamada de Kou-Naizaka, nas montanhas da província de Kochi. Em um certo ponto dessa subida, havia uma estátua consagrada a Kishichigarba, um Jizou-san. Naquele tempo, diziam que esse Kishichigarba provocava uma misteriosa sensação de fome descomunal em algumas pessoas que andavam por aqueles caminhos à noite. Certa feita, em uma noite fria de inverno, um jovem chamado Tahei caminhava por aquela trilha voltando da festa de casamento de sua irmã, que havia sido celebrado na aldeia de Asakura. Tahei havia comido até se fartar e bebido muito além da conta. Enquanto cantava cantigas de festas, diga-se, cantigas de bêbado, ele se dirigia a Matsuyama. Quando ele chegou em frente da estátua, ele fez uma saudação com um certo desdém. Logo em seguida, Tahei sentiu uma fraqueza tremenda, como se estivesse há dias sem comer. Ele então se lembra de que ao andar por aquela subida à noite, recomendam que a pessoa carregue, nem que seja um bolinho de arroz para evitar a condição de Hidaru. Em meio àquela estranha fome, ele procura em suas roupas, nem que seja uma migalha que, porventura, tivesse caído durante a festa, mas nada encontra. Ele tenta lamber a tigela de oferendas do santo. Tentou comer pasto e raízes que, naturalmente, não serviram para nada. A vela que ele carregava para iluminar o caminho apagou. O frio se tornava mais intenso conforme a fraqueza e a fome aumentavam. Ele tenta se arrastar caminho abaixo, mas não consegue, até que finalmente ele desmaia. Não se sabe quanto tempo Tahei ficou caído, mas para sua sorte, eis que um lenhador o encontra e imediatamente aplica os primeiros socorros, ou seja, estímulos vigorosos para despertar o pobre jovem. O lenhador prepara uma fogueira e pergunta a Tahei o que havia acontecido. Mas o rapaz estava tão fraco que nem conseguia falar. Através de sinais, consegue-se fazer entender que havia sido atacado pela condição de Hidaru. O lenhador então tira da sua marmiteira
um grande bolo de arroz e dá a metade para Tarrei, que com apenas uma só mordida naquele alimento, sentiu aquela fome absurda se desvanecer como se fosse um passe de mágica. Já recuperado, ele pergunta ao lenhador qual seria o motivo para aquele Jizou-san, aquela estátua, provocar aquela sensação de fome capaz de matar uma pessoa. O lenhador tampouco sabe muito, mas calcula que devido a que aquela região é cheia de montanhas, e aquela é justamente a primeira trilha que as pessoas que chegam do leste encontram, tal condição de fome e paralisia seria uma espécie de alerta daquele que se te garba. Seria algo como: tomem cuidado, pois logo adiante há muitas montanhas, e quem subestima as passagens e trilhas pode até morrer se o indivíduo não estiver sempre em um estado de alerta e sempre preparado. Os dois homens juntam as mãos em sinal de respeito, em frente da estátua, e cada um segue o seu caminho. Mas não sem antes Tarrei agradecer aquele lenhador de bom coração. Dizem que até os dias de hoje, quem anda por essa subida de Kou-Nai-Zaka sempre carrega um pouco de comida para evitar a condição de Hidaru. Mas afinal, o que de fato pode ser a causa dessa estranha condição que faz vítimas até hoje? Pasmem, cupinchas, a resposta é: não se sabe. Faltam estudos para determinar o que de fato é o Hidarugami. Mas existem algumas teorias, no qual algumas são logicamente, racionalmente refutadas. Quando se pensa em montanhas, imediatamente pensamos em altura e ar rarefeito, e isso poderia ser a causa. Mas o fato é que as trilhas, onde houve vítimas de Hidarugami, nem sempre estão no topo de montanhas, onde o ar pode ser rarefeito. Ainda assim, imagine comigo aquele sujeito que trabalha em um escritório o ano todo, e nas férias decide andar por trilhas de montanhas. O sujeito perde o fôlego por razões óbvias: falta de preparo físico, o indivíduo nunca se alimenta bem, vive comendo doces. Alguém assim pode ter um surto de hiperglicemia, quando a concentração de glicose no sangue é muito elevada, causando sintomas como fadiga, dor de cabeça, visão turva. Ou ainda, hipoglicemia, quando o nível de açúcar no sangue se encontra muito baixo, causando tremores, suor, sensação de fraqueza, confusão mental e por aí vai. Isso poderia explicar alguns casos, mas não todos, pois a condição pode atacar qualquer um, inclusive aqueles em excelente preparo físico e bem alimentados. Algo que me ocorreu, cupinchas, seria a possibilidade de esporos de cogumelos. Hipoteticamente falando, a pessoa se intoxicaria ao respirar os esporos e pronto, tudo seria explicado. Mas nem sequer existe a menção sobre cogumelos no Japão capazes de desencadear esses sintomas. A teoria mais aceita, portanto, seria a de bolsões de dióxido de carbono, causado por plantas em decomposição. Esses acúmulos de gases podem ficar concentrados em depressões de certas partes de uma trilha nas montanhas. E o dióxido de carbono, ao ser respirado, provocaria sintomas muito parecidos, como fadiga, fraqueza nos membros, tonturas, náuseas, desmaios, sufocação e até a morte. Ainda que não explique a sensação de fome, que poderia ser atribuída a fatores culturais. Ou poderia ser um engano do nosso organismo, pois o mecanismo que nos alerta para a sede pode ser confundido com o mecanismo que nos alerta para a fome. Ou seja, a vítima intoxicada com dióxido de carbono poderia sentir sede e confundir com fome. Mas como disse antes, são apenas teorias, pois faltam estudos para tirar a limpo, por A mais B,
o que causa essa estranha condição. Enquanto isso, os japoneses continuam carregando bolinhos de arroz ao andar por trilhas nas montanhas, só para o caso de encontrar com Hidaru Ogami, os deuses mortos de fome. E é isso, cupinchas. Obrigado por assistirem. Abraço.